Desviados dos caminhos do Senhor, falsos mestres têm se inserido no meio da igreja ao longo de muitos anos para propagar um falso evangelho. Esta é a continuação da aula passada e se você quiser saber um pouco mais desse assunto, fique comigo até o final desse vídeo aqui no Bible Shock. Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Bible Shock. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então peguem as suas Bíblias, abram em Gálatas capítulo 2. Mas antes de seguir, eu gostaria de lembrar vocês que a contextualização da carta aos Gálatas eu fiz no vídeo anterior. Então se você quiser, você pode voltar um vídeo, assistir e depois vir para cá. Ou no final desse vídeo você pode voltar e assistir o início deste assunto. Tá certo? Paulo envia esta carta aqui, na verdade, para alertar as igrejas da Galácia para que eles tomassem cuidado com os falsos ensinos que estavam sendo inseridos dentro da igreja ali por alguns judaizantes. Então ele fala, olha, vocês foram salvos pela graça, não deem ouvidos a pessoas que dizem que vocês precisam praticar coisas para que vocês possam acrescentar algo a essa graça. Não deem ouvidos a isso. E no capítulo anterior ele fala, né, considerem essas pessoas amaldiçoadas, né? Malditas, né? Qualquer um que trouxer um evangelho diferente do evangelho que nós já havíamos anunciado a vocês. Sabendo disso, então, vamos à leitura. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Aí Paulo vem e fala que ele volta lá com Barnabé a Jerusalém 14 anos depois. Paulo ainda está explicando o que ele estava falando no capítulo 1. Né? Aqui as cartas estão divididas em capítulos, mas esses capítulos no original não existe, ela é uma carta só. Então Paulo ainda continua a mesma explicação ali do capítulo 1. Explicando que Jesus enviou ele, que não foi da parte de homem nenhum. Então ele está explicando quais foram as vezes que ele acabou se encontrando com os apóstolos, né? Então ele explica, olha, que 14 anos depois eu subi novamente, depois com Barnabé. E aí ele fala que foi para lá por causa de uma revelação. Então ele expôs essa revelação que Cristo deu a ele aos apóstolos, né? Que Deus havia, na verdade, enviado apóstolo Paulo e Barnabé a pregar aos gentios. Versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha só, Paulo, lembrando que ele está alertando nesta carta aqui sobre os falsos ensinos. Então, ele também tratou sobre esses assuntos, falou, olha, Tito, que estava comigo, que era grego, não foi obrigado a circuncidar, ou seja, ele não foi reduzido à lei novamente. Tito, ele foi salvo, e é isso, ele não tem que se reduzir à lei, de novo, não tem que cair na lei, né? Ele não precisa, mesmo sendo grego, né? Paulo, ele estava falando lá, olha, eu fui um mestre da lei, eu fui o cara que era zeloso, mas depois que Cristo me salvou, eu entendi que aquilo já não era mais válido, apenas em Cristo, ou seja, a salvação pela graça. Tito estava comigo, eu tendo sido esse cara, não precisei apelar para que ele, sendo grego, se circuncidasse, e alguns irmãos estão no nosso meio falando o quê? Pregando um evangelho diferente, pregando um evangelho que não é o evangelho da graça, fazendo com que, olha, você é salvo pela graça, mas você precisa fazer isso, isso, isso. Você precisa praticar esses ritos. Você precisa ter essa tradição. E aí Paulo vem e fala que não. Fala assim, olha, o evangelho é da graça. Eu não tenho que me sujeitar à escravidão novamente. Escravidão do quê? Da lei. Eu não tenho que ser escravo da lei novamente. Eu não tenho que ser condenável de novo. Continuando aqui. E ele vem e enfatiza que tinha esses irmãos aqui infiltrados na igreja, tentando reduzir a liberdade dos irmãos gentios a uma escravidão da lei. Versículo 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Né? Então, ou seja, eles não se submetiam a eles, reforçando para que o evangelho que ele havia pregado aos gentios continuasse firme neles, não se sujeitar a esse tipo de falso evangelho.
No versículo 6, quanto aos que pareciam influentes, os que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Olha o que Paulo está falando aqui. Versículo 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Ou seja, eles não acrescentaram nada em conhecimento a Paulo. Eles apenas reconheceram que Cristo disse a Paulo era fatídico e que Paulo foi chamado a pregar aos gentios, assim como Pedro aos judeus. É isso. E esse é um plano maravilhoso de Deus, que Deus levou Pedro e os apóstolos a pregar para os judeus, ou seja, sempre lembrando das profecias que Cristo era o Messias, e Paulo aos gentios, o evangelho da graça, que é o mesmo evangelho, lembrando que nós éramos todos condenados ao inferno, mas em Cristo nós nos tornamos novas criaturas, graças a Deus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então, o que acontece? Os apóstolos reconhecem que Jesus falou com Paulo, reconhecem que Paulo está pregando o verdadeiro evangelho e reconhecem que Deus chamou Paulo para pregar para os gentios. De todos os apóstolos, todos eles estavam com suas funções. Os apóstolos pregando os judeus, Paulo pregando aos gentios. Tanto é, gente, que se há igreja fora do judaísmo hoje, é porque Paulo foi levantado por Deus a pregar o evangelho. Todas as igrejas fundadas que não são fora de Jerusalém, foi Paulo que implantou praticamente tudo. O Novo Testamento praticamente cita, quase todas as igrejas foram fundadas por ele, se não todas ali citadas, né? Paulo foi o maior pregador, o maior evangelista de todos os tempos, onde espalhou o evangelho para tudo quanto é canto, tudo quanto é cidade. É por isso que nós hoje temos o evangelho, por isso que nós conhecemos, porque Deus levantou a vida de Paulo para que ele anunciasse aos gentios, ou seja, a nós que não éramos judeus. Versículo 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então eles tinham um carinho por cuidar dos pobres, daqueles necessitados, que era algo que também Jesus tinha ensinado. E Paulo afirma aqui que ele se esforçou por fazer isso. Continuando no versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que Barnabé se deixou levar. Olha como Paulo ficou indignado com isso. Por que Paulo se indignou com isso? Por mais que Pedro tenha entendido a mensagem da graça, por mais que Pedro tenha entendido que Paulo tenha sido chamado para pregar o evangelho, e ele também, Pedro, ele agiu de forma totalmente parcial. Ele simplesmente chegou ali, ignorou os gentios quando chegou os de Tiago, ficou com os judeus como se os gentios nem fossem parte do mesmo reino, nem fossem parte da mesma igreja. Lembrando que o evangelho da graça é: todos eram pecadores sentenciados ao inferno. Todos. Ninguém é salvo porque mereceu algo. É salvo porque Cristo nos salvou, por intermédio dele. E Paulo fala em Efésios 2, se não me engano, versículo 8. Para que ninguém se glorie, nós somos salvos através da graça pela fé no Filho de Deus, né? E isso é para que ninguém se glorie. Nós não temos nada que nós façamos nos salvo. Então tá todo mundo no mesmo pacote. Judeu ou gentil, tudo no mesmo pacote. E quando você faz acepção de pessoas, significa que então eu estou sendo melhor do que o outro irmão? Eu estou me colocando num patamar acima por eu ser judeu, ou por eu ser evangélico, ou por ser isso, ou por ser aquilo, ou por ter uma posição X, por ter uma posição assado. Gente, o evangelho coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, sentenciado, condenado ao inferno, somente salvo pela graça em Cristo Jesus. Não tem outra maneira. Então Paulo fica indignado com isso que acontece. E olha quem fez isso, foi Pedro e os outros irmãos que estavam ali. Os da parte de Tiago, ou seja, aqueles que seguiam Tiago, estavam com ele. Todos eles fizeram isso, todos eles ignoraram os gentios. E Paulo fica indignado com isso.
Porque, cara, nós somos parte do mesmo pacote, não é o mesmo evangelho? Como é que nós estamos fazendo acepção entre pessoas? Como é que um irmão que tem mais dinheiro tem uma posição melhor de carro para colocar? Como é que o irmão que tem mais dinheiro vai sentar num lugar separado ali porque ele, né, ou porque ele é famoso ou por causa disso? Cara, nós somos dentro do reino, parte do mesmo pacote, gente. Não tem diferença. Pecador sentenciado ao inferno, salvos pela graça em Cristo Jesus. E Paulo, ele realmente acha essa atitude condenável. É muito legal. E Paulo fala de hipocrisia. Ele chama eles de hipócrita nessa atitude. No versículo 14, olha. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? O que ele está falando aqui, na verdade, é que, cara, você nem vive como judeu. Você nem vive como judeu, cara. Você vive como gentil. Como é que você, que é judeu, mas vive como gentil, quer pedir para que o gentil viva como judeu? Porque você entende que, na verdade, a lei já morreu para você. Que Cristo viveu a lei na íntegra por você, porque você não conseguiria. Você entendeu isso, você entendeu o evangelho da graça, não vive debaixo disso. Por que que você está fazendo isso com os gentios? Por que que os gentios têm que se circuncidar? Por que que os gentios têm que viver dessa maneira? Então ele encara, né? Versículo 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha o que ele está falando aqui, gente. Cara, vocês estão querendo que os gentios vivam a prática da lei, mas a prática da lei não justifica. O que justifica é a fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. O que é justificado? Gente, justificado é visto como justo, sem mácula, sem erro. Você é justo. Ser visto como justo diante de Deus é apenas pela fé em Cristo. Ou seja, porque Cristo é justo diante de Deus e em Cristo nós nos tornamos justos. Não pelo nosso próprio poder, porque nós nunca conseguiríamos, mas porque Cristo é justo. A nossa fé em Cristo, o que é essa fé? A fé naquilo que Cristo fez na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, eu morri com Cristo na cruz. Quando Cristo ressuscitou na cruz, eu ressuscitei como nova criatura. Ou seja, o velho homem morreu. A lei que me acusava já não me acusa mais, porque eu estou morto. A lei, ela não vai lá no túmulo te cobrar as coisas que você fez. Você já morreu, mas você foi ressuscitado em Cristo como nova criatura. Ou seja, essa lei que te condenava já não te condena mais. Por que ela não te condena mais? Porque Cristo fez esse ato. Cristo morreu por você e ressuscitou e te transformou numa nova criatura. Você morreu para a lei, em Cristo. E isso nos torna justos diante de Deus. Através do que? Da fé. Pela fé eu creio que essas coisas aconteceram. Pela fé eu creio que sou justificado em Jesus Cristo. Me tornando em Jesus Cristo justo aos olhos de Deus. E justo é justo. Deus olha para mim e para você, vê o que Cristo fez, ou seja, vê nós em Cristo, Cristo é justo, nós nos tornamos justos. Não pela nossa própria força, mas por causa do que Cristo fez. E aí é por isso que Paulo fala isso. Ninguém é justificado pela prática da lei. Não é a obra que te justifica. Você pode, meu querido, tentar fazer pelos seus próprios esforços, você pode ir na igreja todo dia, fazer seus rituais, seguir as tradições, tudo aquilo que nós fazemos na igreja, por força própria, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Eu não sou o mais santo porque eu faço alguma coisa, eu não vou me tornar melhor porque eu faço alguma coisa, eu não vou me tornar justificável diante de Deus porque eu faço alguma coisa, mas sim pela fé. Nós somos justificados pela fé e não pelas nossas próprias mãos, não pela lei, não pelo nosso próprio esforço. Vamos continuar ali no versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos nós mesmos que somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Olha só o que Paulo está falando aqui. Ele já, na verdade, antecipa perguntas que fariam. Pô, se em Cristo reconheço que sou pecador, então Cristo é o ministro do pecado? Não, o que ele está querendo dizer é o seguinte, gente, olha só. Se Cristo veio pela graça,
morreu por nós, porque nós não conseguiríamos cumprir a lei, ou seja, nós seríamos sentenciados ao inferno por causa disso. Cristo vem e morre por nós. Aí, pela fé, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e tornamos novas criaturas. Ou seja, somos novas criaturas, a lei já não se aplica à nossa vida mais. Aí isso foi destruído. Vem eu e tento viver de novo a vida na lei. Ou seja, Cristo me libertou da vida da lei e eu tento voltar a viver a vida da lei. É isso que Paulo fala. Se reconstruo que destruir, provo que sou transgressor. Ou seja, se eu quero voltar à prática da lei, significa que eu ainda sou transgressor. Ou seja, não fui mudado. É isso que Paulo está falando aqui, né? Então, continuando. Pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha o que Paulo está falando. Ele não fala que ele irá ser crucificado ou ele está sendo crucificado neste exato momento da fé. Ele diz que ele foi crucificado. Ele está colocando isso no passado, lá na cruz de Cristo, que quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado com Cristo. Então, a fé, o que a fé traz em nós? Que quando nós cremos em Cristo, nós fomos crucificados com Cristo através da fé. E o que isso implica? Implica que nós morremos. O homem que devia para a lei que acusava esse homem, morre. Ou seja, Cristo cumpriu a lei em nós, ele foi perfeito, ele morreu levando, através da fé, nos levou naquela cruz, nós morremos com Cristo naquela cruz, ou seja, estamos mortos, a lei já não nos cobra, depois nós ressuscitamos pela fé, como novas criaturas, ou seja, sem dívida nenhuma para com a lei. Não há mais dívida para com a lei. Então, pela fé, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos agora pela fé em Cristo Jesus, que é o que Paulo estava falando aqui. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, é pela fé que nós vivemos agora. Nós não vivemos mais essa vida de justificação por uma prática da lei, mas sim por crer, sim pela fé. Nós estamos inseridos em Cristo Jesus pela fé. E eu já falei aqui o que é justo. Justo é aquele que diante dos olhos de Deus não tem nenhuma culpa. Você é justo. Deus olha para mim, para você, em Cristo Jesus, e vê que nós somos justos. Por causa de nós mesmos, por causa das nossas obras? De jeito nenhum. Por causa de Cristo, porque Cristo é justo, Cristo é perfeito, nós estamos inseridos em Cristo pela fé, e por Cristo ser perfeito e justo, Deus nos enxerga como justos, sem mácula. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Não por minha causa, não são as minhas obras que fazem isso. Não é eu fazer qualquer coisa para me salvar, mas é que Cristo me salvou, me justificou através do seu sangue perante de Deus. Aleluia. E olha o que Paulo fala na sequência. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Meu Deus, olha isso. A gente não deve anular a graça de Deus, voltando às práticas das obras, voltando às práticas das leis. Não deem ouvidos a ensinos de Satanás. Não deem ouvidos a esses implantados dentro da igreja que, ao longo de todos esses anos, desde a história da igreja, tem feito de tudo para mudar a cabeça de todos a respeito de um evangelho que não é esse aqui que Paulo e os apóstolos estavam pregando. Então o que Paulo está falando? Eu não anulo a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é essa. Eu não vivo mais pela prática da lei. Aí ele vem e fala, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ou seja, se a justificação de Deus na minha vida, de Deus olhar para mim e me ver um justo, vem pela prática da lei, ou seja, pela prática das obras, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo é que me santifica, então a cruz foi inútil. É isso que Paulo está afirmando. Se as nossas obras é o que nos justifica, então a cruz de Cristo foi inútil, foi em vão. E nós sabemos que não foi. Então, meus queridos, não volte à prática das obras, não volte à prática da lei. Não deixe que o seu coração seja enganado por falsas doutrinas que infelizmente foi tomando conta da igreja ao longo dos anos e deturpando a verdade de Jesus Cristo. Não. A palavra de Deus é que nos guia no caminho certo. Paulo está exortando a igreja aqui, as igrejas da Galácia, justamente porque os infiltrados estavam tentando fazer com que aqueles que já eram livres em Cristo Jesus voltassem à escravidão
Voltar-se à escravidão da prática das obras para ser salvo. Ah, você é salvo, mas precisa disso, disso. Não, não precisa. Ou a cruz foi inútil. É isso que Paulo está falando aqui. Nós somos salvos pela graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Glórias a Deus pela misericórdia dele. Senhor Jesus, muito obrigado por sua misericórdia. Muito obrigado. Jesus é aquele que nos justificou diante de Deus. Jesus é aquele que fez isso aqui, ó. Eu e você estávamos perdidos, condenados em nossos delitos. Mas seu amor, tão grande, se entregou por nós. Se fez injustiça por nós, se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos nele, em sua ressurreição, se tornar justos diante de Deus. Se essa mensagem falou com você, ore ao Senhor de onde você estiver. Se você tem dado ouvido a essas mentiras, cuidado, gente. Eu vou dar um alerta para vocês. Eu vim de um contexto, muito antigamente, em que eu não questionava a igreja que eu estava. Né? Ah, eu sou isso até morrer. A gente falava isso. Se eu sair daqui, para onde que eu vou? Como se aquilo fosse o evangelho. E hoje eu enxergo que eu estava totalmente cego porque eu estava sendo influenciado por uma falsa doutrina. E o que me abriu os olhos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos direciona ao ensino verdadeiro de Jesus Cristo. Se ela não te der um caminho, um segmento para aquilo que Jesus ensinou, qualquer coisa que venha contra o que está escrito aqui nessa palavra, como o próprio apóstolo Paulo diz, qualquer um que te ensinar outro evangelho que não seja esse, que seja considerado maldito, até mesmo um anjo do céu. Jesus nos ama. Jesus salvou a igreja naquela cruz, naquele dia. Jesus inseriu eu e você naquela cruz naquele dia, sem merecimento nenhum, sem nenhuma perspectiva de mudança da nossa vida, porque nós nunca conseguiríamos cumprir a lei, nós nunca conseguiríamos ser perfeitos. Mas Cristo foi perfeito por nós para nos salvar. Isso é amor. Isso é amor. Jesus é aquele que nos salva. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Tem um versículo em João 6,35 que fala assim: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Olha, somos todos farinhas do mesmo saco. Paulo está alertando aqui, ele chamou a atenção de Pedro para algo muito importante. Pedro, judeu, gentil, perante Deus, todos eram condenáveis. Se alguns desses são salvos é por pura graça. Ou seja, coloca no mesmo patamar. O mesmo patamar. Pecadores condenáveis. Se somos salvos não porque alguém aqui tem um merecimento maior ou é mais santo ou menos santo, mas por misericórdia e graça de Deus. Por misericórdia e graça de Deus. E nós devemos espalhar este evangelho. E o evangelho é espalhado de uma maneira linda. E eu quero finalizar esta mensagem com uma frase de Spurgeon, que é assim: o evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. O que ele quer dizer é: pregar o evangelho é um pecador dizendo a outro pecador aonde Jesus Cristo está. Por que eu estou falando isso? Porque todos éramos condenáveis. E por saber disso, nós vamos pregar a outros que também são condenáveis, como eu, aonde está a salvação, aonde está a justificação, sem acepção de pessoas. Não deem ouvido a outros ensinos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, clique no like, comente, compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e mais pessoas recebam a mensagem de Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, aqui no Bible Shock. Tchau!